Ok? Bom, nós ficamos com algumas perguntas aqui, pouco tempo para responder, perguntas muito interessantes. Nós vamos tentar responder aqui e depois poder disponibilizar na internet para vocês, ok? Então, tinha uma pergunta aqui da Bia Pacheco: se não há cultura melhor que outra, haveria um pulo do gato transversal ou um princípio para uma estratégia ser bem-sucedida? Ótima pergunta. Eu acho que, na verdade, para uma estratégia ser bem-sucedida, ela tem que ser consistente com a cultura. Diferentes estratégias podem dar certo, mas elas precisam estar consistentes com cada cultura. Se a cultura é hierárquica, então a cultura espera do líder um comportamento hierárquico, de dar instruções claras, autocráticas. Decisivo, né? Se a cultura não é hierárquica e o líder fizer isso, não vai ser aceito e a estratégia não vai dar certo. Aí até assim eu volto a um exemplo que eu tinha falado durante o webinar, que é a Coreia, né? E um artigo de um anglo-saxão falando sobre a estratégia que a Coreia utilizou e por que então qualquer país poderia fazer. Claro, se quiser, né? Agora tem que ver se a população vai seguir, né? Então, por exemplo, lá na Coreia, os primeiros casos foram numa instituição religiosa, uma pessoa que foi para um culto, e um culto com 1.000 pessoas. Então, saíram de lá, quando ela saiu de lá, deixou muita gente infectada. Então, o governo não teve dúvida de fechar o templo e, principalmente, de pedir a lista das pessoas para poder ir atrás, para poder fazer isolamento, né? E para poder fazer assim, acompanhar os grupos com que aquelas pessoas tiveram contato, né? Então isso é uma imensa invasão de privacidade em algumas culturas como a americana, por exemplo. Então vai tentar fazer isso com uma entidade religiosa nos Estados Unidos não vai ser fácil, né? Porque a questão da privacidade e a questão de, imagina, dar a lista com o nome de pessoas para ser acompanhado, vai ser mantida em casa, né? Sob decisão de ficar em casa, né? E aí, junto também com isso, a Coreia logo começou a fazer testagem, testou todas as pessoas, testou a cidade inteira onde tinha esse templo, né? Então, mas isso, por exemplo, a Coreia é hierárquica, né? E os Estados Unidos é menos hierárquico, então mais difícil, né? A Coreia tem mais a preocupação com as questões de grupo, os Estados Unidos tem mais a preocupação individual e da liberdade individual. Então não é tão fácil de aplicar a mesma coisa. Outra coisa, por exemplo, aqui mesmo na Holanda, inicialmente não se fez testagem em massa. Né? A Holanda tem recursos para fazer testagem em massa, mas a cultura é uma cultura de tentar economizar e só gastar aquilo que é realmente necessário. Então, eu não tenho dúvida que o governo inicialmente achou o seguinte: para que nós vamos gastar milhões, porque são 17 milhões de pessoas, nós vamos ter que testar 17 milhões de pessoas, isso vai custar muito caro. Manda todo mundo ficar em casa, se cuidar, não precisa ficar fazendo teste em todo mundo. Ao mesmo tempo, na cultura holandesa, como é também uma cultura diferente, por exemplo, do Brasil, onde o relacionamento está por perto, o abraçar, né? Aqui não, aqui já existe um distanciamento natural, assim, as pessoas não se tocam tanto, as pessoas não estão assim tão juntos, enfim. Então, o distanciamento social foi o que mais foi adotado, até máscaras não foram muito adotadas, mas o distanciamento todo mundo respeita, né? Então, foi isso que, no nosso caso aqui, foi isso que nos ajudou um pouco, né? Eu fiz uma foto no parque, né, na Holanda, antes do Covid, e está todo mundo distante um do outro. Então, a gente olha e parece assim, isso antes é agora. E depois. Isso parece que... Era igual. Não tinha igual. Diferença entre o isolamento pós-Covid e o isolamento natural que já existia antes do Covid. Claro que também
se manteve, muito do movimento até se manteve, mas mantendo a distância, né?